Oi, aqui é o Davi, coordenador da modalidade xadrez, Clube Hebraica. Hoje eu vou estar mostrando para vocês a solução do problema que eu enviei na semana passada. Para quem não recebeu ou para quem não conseguiu abrir o link, a posição é a seguinte. Esse é um estudo, um famoso estudo, brilhante estudo, que data do ano de 1895, conhecido como estudo ou posição de Saavedra, onde as brancas elas têm um rei na casa B6, um peão na casa C6, e as pretas têm um rei na casa A1 e uma torre. Na casa D5, as brancas acabam de avançar o seu peão para a casa C7 e ameaçam promover uma dama. O final de rei e dama contra rei e torre é um final teórico e dá vitória às brancas, né? O jogador que tem a dama de vantagem, não sem alguma dificuldade técnica, porém é uma vitória teórica. Todo o problema então consiste em saber se as pretas poderão ou não impedir a promoção do peão. As brancas jogam então pela vitória. A jogada, por exemplo, torre D8, impedindo o avanço do peão à casa C8, perde imediatamente. Com peão captura a torre, promove uma dama e aí é uma vitória simples de rei e dama contra rei. A única maneira então de impedir o cheque, a promoção do peão, é mediante um cheque na casa D6. As brancas que jogam pela vitória também têm apenas uma resposta. Jogada como rei A5 perde imediatamente com torre C6 e as pretas capturam o peão de C7 com uma vitória de rei e torre contra rei. A jogada rei B7, ameaçando promover e defendendo a casa de promoção, dá um empate imediato após torre D7, cravando o peão e impedindo a promoção. O rei ficaria em xeque, não adiantaria nada jogar rei B8, as pretas simplesmente capturam o peão e novamente temos uma posição de empate. Portanto, após torre D6 xeque, a jogada rei B5. Existe também a tentativa da jogada rei C5. Essa é uma situação um pouquinho mais complexa que as explicadas anteriormente, porém as pretas dispõem de um recurso. Novamente a ameaça de promover uma dama. As pretas jogam a surpreendente jogada torre D1, ameaçando torre C1 e capturando o peão na sequência. Aliás, o recurso de jogar torre D1 sempre que o rei se coloca na coluna C vai persistir ao longo da posição da explicação. Então, torre D6 cheque, rei B5, torre D5 cheque, rei B4, como eu já expliquei, rei C4, vocês já podem imaginar qual é a jogada. Sempre o recurso de torre D1 com ameaça de torre C1. Branco joga rei B5, rei B4, torre D4 cheque, rei B3, torre D3 cheque e finalmente a jogada rei C2. E agora sim, já não é possível jogar torre D1. O rei controla a casa. As pretas ainda fazem uma última tentativa com a belíssima jogada torre D4. Então, o que acontece se as brancas finalmente promovem o peão à dama?
brilhante jogada torre C4 cheque, ameaçando a dama, obrigando a dama captura C4. Surge então uma posição de rei afogado e o resultado é empate. As casas B1 e B2 controladas pelo rei branco e a casa A2 controlada pela dama. Para quem não sabe a regra, o empate por afogamento se dá quando? Quando na sua vez de jogar, no caso as pretas, o seu rei não está em xeque e não existe nenhuma jogada legal no tabuleiro. Para exemplificar isso, vou colocar um peão preto na casa G2, sendo a vez das pretas. As pretas agora se estariam obrigadas a avançar o seu peão, por exemplo, o peão promove a dama e, para sua infelicidade, as brancas jogam dama A4 e é checkmate. Ou seja, nesse caso, a presença do peão preto é desfavorável às pretas. Voltando então na posição anterior, após torre D4, obviamente que se o rei ataca a torre simplesmente volta para D1. As brancas fazem uma subpromoção. A subpromoção significa promover uma peça diferente da dama, que é a peça de maior valor. Torre, bispo ou cavalo. A ameaça agora que surge é torre A8, cheque, única. Torre A4, torre captura a torre e é checkmate. O recurso anteriormente que servia contra a promoção da dama, torre C4 cheque, já não resolve. Por quê? Porque a torre, nesse caso, simplesmente captura e, diferente da dama, a torre não controla a casa A2. A torre move unicamente na horizontal e na vertical, e esse é o motivo. As pretas são obrigadas a jogar a torre A4, única para defender o mate na casa A8. E aí, finalmente, rei B3, atacando a torre. Caso a torre saia para qualquer casa, torre A7, torre F4, as brancas simplesmente jogam torre C1 e é mate. Então, na verdade, o que as brancas criaram com a jogada rei B3 é uma dupla ameaça. Rei captura a torre e torre C1 mate. As pretas ainda poderiam jogar rei B1 para impedir o mate da torre, mas não impediriam a captura da torre com uma vitória fácil de rei e torre contra rei. Espero que vocês tenham gostado. Para quem não conseguir ver o vídeo, eu vou estar enviando um link onde vocês poderão, ao abrir o link, reproduzir jogada a jogada com todas as explicações. Junto ao link eu vou enviar mais um probleminha para vocês aí, tentarem a solução durante a semana. E espero, enfim, que todos vocês estejam passando bem. E até a próxima.